começar, é um mini testemunho rapidinho. Por que nós chegamos a Juliana? Quando eu resolvi não, Deus me mandou a Sociedade de Mulheres, né? Eu sou uma moça meio perdida, todo mundo sabe, né? Mas eu falei assim, tá bom, mas o que eu vou fazer agora, né? E aí a Letícia, na verdade não foi a Letícia, foi Deus, né, por meio da Lê, que ela teve a ideia do livro, para a gente começar a ler o livro. E isso me motivou muito, porque foi uma coisa tão natural, e a gente começou, vamos fazer um grupo, tal, e começamos a discutir, e nisso a gente se aproximou, né? A gente sempre teve amizade, foi amiga, mas a gente não tinha essa proximidade espiritual, essa amizade que a gente tem agora. E começamos. E aí a gente teve essa ousadia, né, de estar trazendo, e todo mundo aderiu, todo mundo quis. E aí a Josi também, a Evine também quis, e a gente pensou assim, a gente precisa estar preparada para a gente poder, né, trazer essa palavra, trazer a mensagem. A gente tem que... E começamos a orar juntas, a ler a palavra juntas, a preparar as mensagens juntas. E começamos a buscar porque a gente tinha que se fortificar em Deus, porque a gente não podia vir aqui simplesmente falar. E começamos isso juntas. E começou a fluir, Deus começou a falar sim para nós, sim é isso, sim é isso, sim é isso. Teve um renovo, Deus com a palavra, com as pregações, falou sim, é isso que vocês têm que fazer, continua. E um dia a gente estava sentada fazendo a preparação, né, da mensagem do livro, e veio na minha cabeça, eu falei, Letícia, vamos marcar com a Juliana? Vamos lá em Jales, vamos fazer uma visita para ela. Faz tempo que ela, né, começou a trabalhar com essa parte também. E aí nós mandamos mensagem para a Ju na mesma hora. E a Juliana falou assim, vem meninas, pode vir, já marcamos o dia, tal. Aí passou uns dias, aí eu e a Fátima Alonso, a gente sempre tá conversando. Ela falou assim, vamos chamar a Ju, né, um dia para ir lá na igreja. Eu falei assim, Fátima, eu não estou acreditando, você falou isso, porque nós já marcamos com ela, nós vamos lá para Jales. E nós fomos para Jales. E isso foi outra confirmação, né, da Fátima ligar para nós, falar para mim, e fomos para Jales. E lá a gente escutou tudo que a Juliana passou, as experiências dela, e nós falamos, não, a gente quer que você vai lá e divida isso com a gente e com as irmãs lá da igreja. E ela está aqui. E uma questão assim, que voltando, né, na questão nossa, do nosso grupo, que a gente falou assim, e a gente está sempre orando, nós não vamos desistir, né? Se tiver 1, 2, 3 pessoas, a gente vai estar lá, entendeu? Porque Deus vai mandar a pessoa que tem que estar ouvindo, tem que estar recebendo a palavra, e nós não vamos desistir, porque se a gente for olhar para o outro, a gente paralisa, né? Então a gente tem que olhar para o alvo, que é o que Cristo quer, né? Então, eu vou chamar a Ju, quero chamar a Simone também para vir aqui, para a gente orar pela Ju, para a gente já começar. Amém. A paz, Senhor, a todas. Quero dizer para a Juliana que o Ministério já está na missão durante toda a semana e que é muito importante cobrir sua família. Todos os dias, não esqueça disso. Não comece seu dia sem cobrir a sua família de oração, seus filhos, seu esposo, tá? Em nome de Jesus. Que esse ministério que você está exercendo é uma bênção e tem ajudado muitas vidas. Eu creio em nome de Jesus que vai continuar ajudando.
importante o antes, o durante e não esquecer o depois. Tá bom? Continuar cobrindo em oração. Isso não serve só para a Juliana, né? Serve para todos nós, né? Em nome de Jesus. Pai, continuando na tua presença, Senhor, como é maravilhoso estar aqui nesta tarde. O Senhor preparou para nós, Pai. Capacita cada dia mais, Senhor, a Juliana nesse ministério. Cobre ela com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. E que hoje seja um derramar da tua presença aqui, Pai. Fortalece cada uma de nós aqui, Senhor. E aquelas que estão vindo para cá, abençoa, Senhor. Livra do mal, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, que maravilhoso poder estar aqui. Eu falo que essa igreja, ela é a minha casa, a minha raiz, né? Tá aqui. E quando eu conversei com as meninas, a gente estava falando, né, no WhatsApp e tudo, Deus, ele falou assim para mim, algo que eu comecei em você, eu quero que comece lá nas suas raízes. Eu quero que comece onde eu te plantei, pequenininha, onde o seu avô esteve, né, meu avô olhando aqui tanto tempo. Então eu acredito muito que Deus tem me trago até aqui por conta de toda a minha raiz, né, que quando ele começa a tratar a gente, ele vai lá nas nossas raízes, né, e eu sei que a minha raiz está aqui, e são raízes que Deus fortaleceu na minha história, por mais que tenha vivido grandes problemas, eu ainda acredito que o lugar onde ele firma nossas raízes é onde ele vai nos levantar, né? Então, eu queria muito agradecer a oportunidade, porque por mais que a gente viva, né, dentro do propósito, poder falar o que Deus faz na vida da gente é uma oportunidade maravilhosa, né? E poder testemunhar o que ele fez na minha vida é um motivo de muita alegria para mim, muita mesmo. Mas eu queria falar uma coisa para a Lei e para a Sul, que estão na frente do ministério, que Deus já havia me avisado. Ele falou, olha, não vai ter muitas mulheres. Eu comentei com meu marido hoje sobre isso. Falei, não vai ter muitas mulheres lá, mas as que estarão são pontuais, porque eu quero falar num lugar com elas muito pontual. Então não vai ter muitas mulheres, mas eu quero ministrar algo, principalmente nas líderes, do que eu vou fazer, né? E eu vou falar sobre o que ele tem feito na minha vida, nesse ministério, porque o ministério é um lugar solitário. A gente geralmente, quando está dentro de um lugar onde Deus nos levanta, não é um lugar de multidão, de muita gente, de muitas pessoas, não. É um lugar solitário, né? Mas, na verdade, é um lugar onde a gente tem solitude. Deus está, mas a gente não tem muitas pessoas à nossa volta, por mais que a gente ministra para muitas pessoas. Então, ele está fazendo isso em vocês, de fortalecer estruturas. Então, essas estruturas são em provações, onde você olha e fala, poxa, estou fazendo tanto, mas parece que as pessoas não estão no mesmo movimento que eu. Mas é porque ele está estruturando vocês como ferramenta dentro daquilo que ele quer fazer. E muitas vezes a gente não vai falar e fazer para multidões, por mais que a gente esteja no propósito. Nós vamos falar para poucas, mas essas poucas vão alcançar aquilo que ele deseja, tá bom? Então não se sintam frustradas quando as expectativas que a gente cria no coração não forem atendidas. Deus está nesse controle e Ele nos trabalha através dessa estrutura, desse fortalecimento que é dele e com Ele. Bom, eu vou testemunhar que meu marido hoje veio porque eu sei que ele vai ser, depois no final, ele vai falar um trechinho já o que eu quero que ele comenta. Então por isso que ele está aqui, tá? No final ele vai abrir aqui rapidinho. Não vou ser cansativa, prometo. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías 55, 12. Desculpa, 55, 8. Nós vamos começar a ler do 8. Isaías 55, 8. Essa palavra, ela já foi me dada há muito tempo, assim, desde
altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que apraz, e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as vossas árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o ciprestre, e em lugar de sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. Essa palavra fala sobre um lugar que Deus começa a produzir uma transformação, né? Eu gosto muito de olhar para a palavra e conseguir interpretar ela de uma forma atual, né? Então, eu acredito que quando a gente olha para essa passagem, Deus está falando algo sobre aquilo que Ele quer produzir no nosso coração. Então, eu olho para aquilo que eu vou falar hoje, e eu hoje conto tudo isso com muita alegria, mas com muito temor também, porque eu sei que aquilo que aconteceu na minha vida foi uma restauração de algo que foi, talvez lá no meu passado, foi ministrado de uma forma, e Deus ele usou esse lugar de tantos fracassos para transformar em um lugar restaurado e de cura, né? Então eu sempre falo que Ele ama esconder aquilo que está exposto. Então tudo que está exposto na nossa vida, Deus ele vai olhar e desejar esconder. Mas Ele ama também expor aquilo que está escondido, né? Por que eu falo isso? Porque durante muitos anos na minha história, eu amava a exposição. Eu era aquela que gostava dos holofotes, sabe? Então, gostava de foto, de selfie, né? A gente sabe tanto que a gente vive agora num mundo que as selfies, fotos, rede social está aí em ascensão e não vai parar, né? Mas eu era essa mulher que gostava da exposição, gostava, né, dos flashes, dos confetes, dos elogios. Eu vivia em busca disso. Eu tinha isso como uma carência na minha alma muito latente. Era uma coisa que vivia dentro de mim. E eu nunca entendi por que eu era assim. Eu achava que isso era da minha personalidade. Cada um nasce de um jeito, as pessoas são assim. Tem uns que gostam, né, dos flash, outros não. E pra mim estava tudo bem, né? Até eu realmente construir minha família, né? As redes sociais começarem aí a se destacar, né? Eu olhei e vi uma oportunidade, porque eu falei, além de eu me expor aqui, dá para eu ganhar um dinheirinho, né? Então, eu já achei aquilo maravilhoso, tive o apoio da família no início, e foi algo assim que realmente aconteceu na minha história. Então, eu amava aquilo, gente. Eu construí, na verdade, um verdadeiro Deus, né, da exposição na minha vida, e fui uma mulher realmente que amava se expor em todos os lugares. Não era só em rede social, não. Eu gostava de chegar no lugar e ser vista. Não tinha esse negócio da certificação para ser notada, né? Tinha que ser notada. E eu lembro que nesse lugar de exposição, as coisas na minha vida, na minha casa, começaram a desandar. Por quê? Porque além de eu me expor, eu me expunha de uma forma não sábia, né? Eu não era aquela mulher de Provérbios 31, definitivamente não era. Eu tentava ser, por ter raízes, né, na igreja, de tentar. Eu tinha minhas raízes, mas eu não era estruturada nas raízes. Eu tinha raízes, mas não estava firme, sabe aquela coisa na areia? Então eu tinha tudo aquilo, mas eu não me atentava, não era. Sempre brinco, e na verdade não é nem brincadeira, é verdade. Eu era convencida dentro da igreja, né? Tanto é que eu falo que eu passei 35 anos convencida de que Jesus é bom, de que Ele é bom, mas não convertida, né? A minha conversão, ela se deu há 2, 3 anos atrás, precisamente há 2 anos atrás. Então eu sempre fui convencida, mas convertida não, tá? E nesse processo de viver, né, nessa exposição toda, nesse mundo realmente que Satanás oferece muitos manjares, e você vai recebendo tanta coisa, né, que ele vai te oferecendo, você vai se deslumbrando, vai se achando, né, a
a última já deve estar quebrada, mas eu achava que eu era grande tanta coisa, gente, eu me achava tanto que eu falava, nossa, né? E aí minha casa começou realmente a desandar, meu casamento, inclusive, começou a sofrer muito, né, por conta desse dessa minha falta, né, de sabedoria, de intensidade com Deus também, de propósito e de postura, né? Então eu comecei a me perder dentro da minha história, me perder feio e comecei a sofrer realmente, eu e meu marido, uma crise no casamento que perdurou aí mais ou menos uns 4 anos, né? Passamos por todos os problemas que vocês imaginar que um casal poderia passar e até piores, né? Passamos por problemas de entender um ao outro, de atenção, a gente não tinha mais atenção para nós, tanto ele também tinha um trabalho dele que exigia muito, e o meu também não fazia questão, eu não tinha nenhuma sabedoria, não buscava na palavra entender o que Deus queria para o meu lar, e também não queria nem saber do meu propósito, nunca questionei a Deus assim, eu achava que eu estava vivendo o meu propósito, esse é o problema, né, a gente achar que a gente está no lugar que Deus não sonhou para a gente estar. E nesse processo, gente, meu casamento ele ficou em frangalhos, né? Foi pro fundo do poço. Eu sempre falo, se você imaginar o que é o fundo do poço, eu estava mais para baixo, eu estava lá para baixo. E nesse processo todo, né, do meu fundo do poço, a gente passou por momentos de traições, né? Adultério, nós sofremos todos os tipos de ataque de Satanás. Por quê? Porque a minha casa estava desprotegida. Eu não era uma esposa sábia. E eu comecei a achar que aquela minha falta lá, que eu achava da exposição, não estava mais sendo suficiente só a exposição nas redes sociais, só os elogios, precisava de mais. Porque assim, quando nós não temos uma alma curada, a gente não se satisfaz com nada. Nada na minha vida me satisfazia. Nada. Então, nós passamos por um processo em que o divórcio foi a melhor coisa. Eu olhei e falei, eu não sou mais feliz com você. E você também não é comigo. E nós passamos por uma fase, por uma crise, uma briga muito feia, culminou no divórcio, e nós de fato assinamos o nosso papel de divórcio, né? E ali, eu olhei para tudo aquilo, eu estou falando de uma forma muito resumida, tá? O que nós passamos, mas se eu for detalhar aqui, ficaria horas. Vocês cansariam de me ouvir, assim, os detalhes, né, até o divórcio. Mas eu estou aqui abrindo para vocês de uma forma mais resumida. Eu lembro que nesse divórcio, Satanás colocou na minha cabeça que quando a gente não está em Deus, Satanás ele faz um negócio com você, né? Ele vai te fazer de marionete, né? Ele falava para mim, você vai ser feliz no divórcio, você está aí presa nesse marido que não te dá atenção, você pode ter tudo, eu posso te oferecer tudo. Eu não queria isso, claramente, né? Mas na minha cabecinha eu achava que até Deus, né, que ia me dar essa alegria. E eu falava assim, então agora eu vou ser feliz, né, porque eu preciso ser feliz, né, não dá mais. E aí eu vou me expor do jeito que eu quero na rede social, vou fazer meu trabalho aqui de influenciadora girar, e eu vou ganhar muito dinheiro e vou ser felizona, né, essa era a minha visão. Até eu assinar o divórcio. Aí eu assinei o divórcio e aí fui pra casa da mãe, né. Já começou os desafios de morar com mãe. Gente, quando a gente sai da nossa casa, não existe negócio de voltar para morar com mãe. Deus, ele fala na palavra, sai da tua terra, da tua parentela, né? Eu vou te mostrar o lugar. E eu quis voltar, não ia dar certo, né? Não tinha nem possibilidades daquilo funcionar. Por mais que eu tenha uma mãe que cuida, que é amorosa, que zela, que jejua, que paga preço por isso eu estou aqui, sou fruto de uma oração, eu ainda acredito muito que ela foi importante por esse momento, né? E minha mãe, ela segurou a barra, né, mãe? Bom, o que acontece? Quando eu fui pra casa dela, gente, meu mundo caiu, porque na verdade a minha infelicidade, sabe quando parece que vem aquele peso? Um peso, sabe? De uma insatisfação na alma que eu não entendi até então. E aí eu comecei a procurar, bom, então eu vou fazer assim, acho que agora eu vou experimentar coisas que eu não experimentei no mundo, porque agora eu vou ser feliz, eu preciso ser feliz, né? Era a todo custo a procura da felicidade, que eu não encontrava em nada, nem ninguém, nem na maternidade, pra vocês terem uma ideia, porque eu tinha uma alma tão ferida, que eu nem na maternidade conseguia desempenhar um papel que Deus, ele sonhou, né? De mãe de verdade, mãe que colhe, que ama os filhos, que cuida, que zela. Eu não conseguia ser essa mãe.
fazer o seu papel. Você está fazendo um papel de adolescente. E era isso que eu desenvolvi, um papel de adolescente. Experimentei muitas coisas no mundo, só não usei droga, graças a Deus. Mas do resto, gente, eu fui achando que eu ia ser feliz fora daquilo que Deus sonhou para mim. E aí meu fracasso foi feio. Eu lembro que nesse processo, eu chegava na minha casa, eu deitava na cama e eu falava: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor me permitiu ver isso? E Deus não falava nada comigo, porque na verdade, como que Ele vai ter algum relacionamento com alguém que não está em santidade, gente? Não adianta, você não vai ouvir a palavra, a voz dele nunca, né? Então, a minha mãe que intercedia por mim, chorava, pagava preço de oração, mas me via perdida e não sabia muito como conduzir, enfim. Eu fiquei doente, adoeci, eu lembro que teve uma igreja que orou por mim nessa época. Tive pessoas que me apoiaram em todo o processo. Letícia, Simone, são pessoas que realmente eu jamais esqueço, porque dentro dessa Juliana perdida lá atrás, elas estavam, viu? Então a gente precisa de pessoas que nos apoiam, mesmo nos nossos fracassos, nas nossas fraquezas, né? Eu sei que elas são pessoas que realmente, no meu coração, assim, estarão para todo sempre marcadas na minha história, né? Então, nesse processo, eu lembro que eu adoeci, fiquei muito doente, eu não percebi, gente. Porque quando a gente não está em Deus, até o nosso corpo adoece. Não é porque eu não estava em Deus, eu estava no pecado. O meu corpo estava sofrendo as consequências do pecado, né? Da minha escolha errada. Isso tem consequências seríssimas na nossa vida. E eu não percebi. Quando eu me dei conta, eu e minha mãe fomos 3 vezes no hospital. Na 4ª vez a gente pagou uma consulta, o médico olhou e falou assim: você está com uma pielonefrite, isso aqui é muito sério, você sabe disso? Eu falei: não sei. Ele falou: não, vou te internar e o caso é grave. Bom, a partir dali eu falo e eu glorifico a Deus, porque eu falo que foi nesse lugar de morte. A Letícia sabe, ela sentia esse cheiro do quarto de morte. Ela chegou na sexta-feira, que foi o dia que eu senti que eu morreria. Aquele dia, gente, o meu quarto, o ambiente que eu estava era tomado por cheiro de morte. Eu não sei explicar isso para vocês em palavras, mas era muito forte aquele hospital. Meu abdômen distendeu que parecia que estava gestante, de tão grande que ficou. E os meus órgãos estavam ali entrando em paralisia, né? Parou o baço, o rim, ligando, né, mãe? E o coração também estava tendo problema, né? Água no pulmão, enfim. Eu fiquei ali em um estado que precisava de UTI, precisava de aparelhos. E eu lembro, né? A Letícia foi, colocou mão, orou comigo, né? Cuidou de mim, mandou sopa. E eu lembro que eu fiz uma oração muito pontual naquela noite. Eu já estava muito cansada, né? De bater cabeça e frustrar nas escolhas erradas, né? E aí, eu fiz uma oração, e eu sempre falo sobre essa oração. Foi uma frase. Eu falei: Deus, até hoje, tudo que eu fiz na minha vida foi pela minha vontade. Eu nunca perguntei ao Senhor: o Senhor está de acordo? Eu posso dar esse passo aqui? Ou eu dou um para trás? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fui essa pessoa que consultava ele em cada detalhe, sabe? E eu falei: só que eu estou tão cansada, o Senhor sabe da minha história, quanto a minha história está terrível, Senhor, está cheirando morte isso daqui. Mas eu não queria que a minha morte fosse dessa maneira. Eu queria viver o que o Senhor tem para mim, porque eu estou tão cansada. E aí, sabe aquela oração mais sincera que sai do teu coração, que é aquela oração que às vezes você nem fala em palavras, você só chora? Foi assim que eu orei. E eu lembro que eu falei: Deus, eu não quero mais dar nenhum passo, nenhum, nem para frente e nem para trás, sem a tua vontade. Eu entrego a minha vida hoje. Se eu morrer agora, que seja pela tua vontade, não pelas minhas decisões erradas, né? E aí, que os médicos não encontravam um medicamento até aquele momento, nem um antibiótico, nem um remédio, nada matava a infecção, porque a pielonefrite, gente, para quem não sabe, é uma infecção que começa na urina. Eu não percebi, não tive febre, não tive nada, e essa infecção que começou na urina subiu para o rim, porque eu não percebi, não tive febre. E depois que ela sobe para o rim, ela começa a se manifestar, né? Então eu tive ali uma sepse, né, no rim, começou a subir para os outros órgãos e foi paralisando. É a água que vai juntando, uma infecção
gigantesca por uma infecção de urina que eu não percebi, por conta de toda a fase perdida, né, que eu estava vivendo. Bom, aí nessa minha oração, imediatamente o médico ele passou um medicamento novo chamado amicacina. Eu nunca vou esquecer o nome do remédio, do antibiótico, porque aquele antibiótico, eu olhei, a hora que a enfermeira colocou e que eu olhei para ele, eu olhei e falei, acho que a minha cura vem desse antibiótico, Senhor, o Senhor vai me abençoar. E foi instantâneo, sabe? Quando parece que entra na tua veia e a dor, eu tinha uma dor que eu não sabia explicar, é uma dor insuportável, né? Eu não conseguia explicar o tamanho da dor. E eu olhei e falei, meu Deus, me cura com isso daqui, Pai, eu não quero mais viver dessa forma. E eu falei pra Lorena assim, a Lorena ficou todos os dias comigo no hospital, ela estava morrendo de medo de perder a mãe, tadinha. E ela falou, filha, se o seu pai me desse uma chance, eu faria tudo diferente e eu voltaria com ele e a gente seria tão feliz. Mas, eu vou abrir aqui porque eu sei que ele me permite. Ele já estava com a namoradinha, gente, eu estava namorando, ele andou pra ele, né? E aí, a Lorena imediatamente conversou, explicou pra ele e falou pra ele, vou sentar eu, e falou pra ele, pai, a mãe falou que se você der uma chance, ela volta, né? E ele falou assim, não, tua mãe já passou a vez dela, não quero mais nem pintada de olho, não quero mais sua mãe. Já tinha feito ele sofrer demais, né? E ele não queria nem me ver. Pra vocês terem uma ideia, eu até brinco com ele, eu falo assim, se tivesse morrido naqueles dias, você nem ia no meu velório. Porque ele nem quis saber se eu estava bem, se eu estava morrendo, se eu estava legal. Não quis nem saber. E eu falo que o divórcio carrega uma maldição. As pessoas só sabem disso quando elas passam pelo divórcio, né? Porque no lugar onde Deus nos prova, a gente recebe uma autoridade. Tá? Então, tudo aquilo que você vence em Deus, você recebe uma autoridade que vem do alto. Nenhum homem vai entregar isso para você. Mas Deus, Ele derrama isso sobre você. E nesse divórcio, nós nos tornamos inimigos. Eu tinha ódio dele e ele ódio de mim. Quando as pessoas se divorciam, hoje eu entendo isso plenamente, nós viramos inimigos do nosso marido e o marido da esposa. É uma maldição que o divórcio carrega. Bom, e ele falou que não, que ele já estava ali apresentando para os amigos, para a família, né? E aí a Lorena falou, ele falou que não, ficou nisso, né? Passou, eu fui sendo curada ali, dia após dia, né? Fiquei acho que mais ou menos 10 dias internada, né, mãe? E nesse processo fui ficando boa, né? E agradecendo a Deus pela vida, entendendo, né, o que Ele estava fazendo. Eu falei, Deus, eu preciso ir na igreja, porque todo mundo orou por mim. Eu acredito que toda a igreja. Eu falei, eu preciso agradecer, porque eu tenho certeza que uma igreja unida em oração move o coração do Senhor, né? Então, não foi por acaso que essa igreja orou, né? Deus tinha um plano para me trazer de volta, mas Satanás queria realmente me destruir, queria minha cabeça, né? E nesse plano, né, de destruição, ele tentou, né, contra a minha vida. Bom, e eu vim testemunhar. E eu estou aqui na frente, como hoje, no belo domingo, né, agradecendo, pedindo para o pastor possa agradecer a igreja, eu preciso agradecer e tal. Niki, eu olho lá atrás, meu marido sentado no banco, me olhando testemunhar. E eu falei, eu não estou entendendo nada. Esse ele falou que a vida dele andou, e o que ele está fazendo aqui me vendo, conversando, né? Enfim, eu olhei e falei, sentei no banco, ele veio, me abraçou e falou assim, podemos jantar essa semana juntos? Gente, a hora que ele falou isso pra mim, eu jamais estava esperando, tinha certeza que assim, não ia haver nenhuma maneira de se reconciliar, né? Eu olhei e aí o filme já veio, assim, pronto, vocês vão voltar e eu vou restaurar esse casamento. Mas foi muito rápido, né? Não deu nem tempo de eu preparar meu emocional para sentar com ele e conversar. Foi assim, papo, né? Eu sentei e falei, tá, a gente marcou, né, amor? Nosso jantar, né? Na quinta-feira, isso foi no domingo, é isso, né? E a gente sentou. E ali, naquele dia que nós conversamos, o Senhor começou o nosso processo de restauração. Nós decidimos fazer nosso casamento voltar a ter vida, né?
E às vezes eu recebo todos os dias, depois desse lugar que Deus tem me levantado, né, de restauração, eu recebo pessoas falando todos os dias assim, eu não vejo a hora de viver a restauração para eu conseguir ter paz, ser feliz. Eu falo, olha, tudo bem, mas não pense que o processo é fácil, né? Quando a gente volta para casa, tem que fazer dar certo aquilo que estava totalmente fracassado, é um desafio gigante. E é só para aqueles que estão em Deus. Ninguém sem Deus consegue viver esse processo. Porque parece que vai ser um mar de rosas, mas não é. Não é, porque a gente tem que lutar todos os dias contra todas as setas do inimigo na nossa mente, no nosso pensamento, para vencer ele, né? Então nós decidimos, nesse processo, fazer nosso casamento dar certo, voltamos, e aí, daí um mês, né, amor? Um mês? Ou 2? Ele foi desligado da empresa. Ele chegou em casa, a gente já estava vendo aqueles perrengues todos, né? Porque num divórcio não é só a questão emocional, é financeira. Nosso financeiro foi pro ralo, né? É filhos completamente destruídos emocionalmente, totalmente destruídos, e um casamento que precisa ser erguido novamente. Então, não é só emocional, né? E aí ele chega com a notícia que ele tinha sido desligado da empresa. Eu falei, Senhor Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com isso agora, né? Nós morávamos num apartamento de 50 metros quadrados, ele desempregado, né? E aí eu falei, vamos lutar, vamos que vamos, né? A gente sabe que Deus está aqui e a gente está na decisão de fazer nossa vida dar certo. E aí, nesse lugar, ele conseguiu ali um emprego aqui, um emprego ali, para pelo menos trazer o básico, né, que a gente precisava. Teve ali o seguro da empresa e tal, e nós fomos ali provados de uma forma imensurável, porque eu acho que tudo que a gente tinha que passar ali passamos, sabe? Satanás tentou, tinha dias que a gente acordava e falava, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é para nós não, acho que nossa fase juntos já foi, né? Eu lembro que teve, assim que passou o Réveillon, a gente olhou um para o outro e falou, acho que não vai virar. Ele falou, você quer mesmo dar certo? Eu não sei, eu estou em dúvida. Eu falei, não, vamos, a gente não pode desistir. Mas com tantas incertezas no coração que parecia que não ia ter o que fazer, né? A única coisa que a gente tinha era a vontade de fazer dar certo, apenas isso. Nesse tempo, o silêncio de Deus na minha vida foi imenso, porque além dele estar ali me restaurando, ele estava transformando o meu caráter. Eu nunca soube que caráter poderia ser transformado. Eu aprendi desde pequeno que pau que nasce torto nunca vai se endireitar. Não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi muito. Da minha avó, a dica, ela falava isso. Então eu achava que aquilo que eu tinha na minha história, no meu caráter, nunca mais ia mudar. Eu falava, isso aqui é impossível, Senhor, eu sou desse jeito, eu sou assim, eu não vou mudar. E nesse tempo, né, de silêncio, dele muito calado, muita entrega, muita vontade de fazer dar certo o casamento, eu percebi que Deus estava mudando o meu caráter. E teve uma coisa que mudou no meu pensamento, que foi assim: eu preciso me orgulhar de quem eu sou. Eu preciso ter orgulho da mulher que eu sou. Eu tinha vergonha de quem eu era. Eu era envergonhada, eu não gostava nem de sair na rua, porque eu tinha tanta vergonha de quem eu era, que eu falava, Deus, eu preciso me orgulhar da mulher que eu sou, que eu vou me tornar, porque eu não era, né? Que eu vou me tornar. E eu comecei a ser essa mulher de Provérbios 31, que fala um pouquinho. Comecei assim, gente, a passos de tartaruga, né? A procurar ser essa mulher de Provérbios 31. E eu comecei, então, a exercer o papel da esposa dentro do lar, né? Que cuida, que é a mulher que vai ali estar com o marido dando força para ele. Ele estava desempregado, ele precisava do meu apoio. Ele precisava de uma mulher dando, assim, apoio emocional para ele, né? E eu comecei a ser mãe, era algo que eu não era. Minha mãe falava, pelo amor de Deus, que cuidar dessas crianças direito, né? Não sabia nem cuidar dos filhos direito. E eu comecei a exercer esse papel na minha casa. E aquilo que era exposto lá fora, da rede social, do trabalho, né? De influência social, foi começando a perder o brilho nos meus olhos. Foi deixando de brilhar para mim. E foi perdendo a graça, sabe? Eu fui vendo graça em ser mulher escondida no meu lar.
e menos graça na exposição e no tanto de confete e fotos, sabe? Enfim, eu comecei a perceber esse pequeno agir de Deus, assim, nessas pequenas coisas. E eu comecei a ver que quanto mais eu obedecia aquilo que Deus pedia para eu ser, mais Ele fazia na minha vida. E Ele falava, eu vou te ensinar como ser essa mulher que você quer ser, de admirar. Enfim, dá 9 meses, amor? Depois de 9 meses, né? 9 meses. Que você voltou. 7 meses depois, a mesma empresa que desligou ele, chamou ele para voltar, para trabalhar. Gente, eu nunca vi isso. De verdade, eu falo para meu pai. É só Deus explica, né? A empresa abriu uma oportunidade, ele era apaixonado pela empresa, pediu para poder passar pelo processo seletivo, passou e voltou para a empresa. Só que a vaga era para Jales. E a gente, naquele turbilhão de coisas que estava passando, imaginou, a gente topa, porque por mais que a gente não saiba o que Deus tem, eu sei que esse lugar que nós vamos é um lugar que vai ser abençoado. E nós começamos a pedir para Deus nos dar direção, conseguimos alugar um apartamento, a gente tinha uma casa que a gente tentou vender o divórcio todo e não conseguimos vender, a casa ficou alugada, enfim, fomos para Jales num novo tempo. E eu sempre gosto de dizer que Deus, Ele é um Deus muito detalhista. Eu vou ler aqui para vocês. O que é o detalhe? Porque assim, em 2019 foi o ano que eu sofri, né? Nós passamos pelo divórcio. E nesse mesmo ano, deixa eu só achar o papel aqui. Nesse mesmo ano que nós passamos pelo divórcio, foi um ano também de restauração, né? Foi o ano que Deus voltou a restituir aquilo que nós perdemos, né, pelo inimigo. Só que 2020, que foi o ano que nós fomos para Jales, foi um ano que Deus ele ministrou assim no meu coração. Apesar dele estar em silêncio, tá? Gente, o silêncio de Deus tem sempre um porquê. Se ele estiver em silêncio, não se preocupa, apenas pensa assim, Deus, só me diga por que o Senhor está em silêncio, para eu entender, porque até o silêncio de Deus tem porquê. Ele estava transformando o meu caráter, né? Só que 2020 foi um ano de mudanças, não só físicas na minha família, mas também espirituais, né? Mudanças também no mundo espiritual e de organização da casa, porque quando a gente volta para o casamento, eu voltei e eu precisava estruturar de novo tudo aquilo, né? E Deus foi me ensinando a ser essa mulher. Bom, em 2021, que é o que eu falo assim, Deus ama expor aquilo que está escondido, mas Ele ama também esconder aquilo que está exposto. Eu ainda era influenciadora digital, ainda. Só que Ele falou, agora chega, porque agora eu vou te esconder. E a única coisa que Deus falou para mim em 2021 foi, eu estou te escondendo para te tratar. E eu falava, mas eu já estou tratada, o Senhor já me moeu. Porque assim, gente, eu parecia que tinha passado aquele moedor de carne, sabe? Carne moída. Era assim que eu me sentia, moída pelo Senhor, né? E ele falava, ainda não, tem mais coisa para moer aí. Você vai ter que entregar onde está o teu coração, né? E ainda tinha algo que eu fazia nas redes sociais, não era algo muito, não fazia com frequência, mas eu estava ali fazendo, né? E ele falou, eu quero que você me entregue isso daí, porque não é aí que eu vou te erguer. Mas eu estou te restaurando primeiro. Porque a restauração não é só um casamento. Às vezes a gente pensa assim, Deus restaurou o casamento. Não, quando a gente fala de restauração, a gente está falando de pessoas, né? Então Deus, Ele deseja nos restaurar em lugares da nossa alma que foram frustrados. Por exemplo, quando a gente é criança, quantas coisas a gente não ouve que não é do Senhor? Eu ouvi muitas vezes as pessoas falar dessa frase, fala com o Senhor que não vai se endireitar. Ou, tem coisas que falam sobre você, por exemplo. Eu ouvi uma frase uma vez muito pontual que acabou com a minha vida, porque eu dei ouvidos, né? Vou falar sobre isso. Aqui na igreja, uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa realmente ferida na alma dela, falou para mim assim, você tem uma cara de ser triste? Eu olhei bem para a cara dela e falei assim, é verdade, sou triste. A partir daquele dia, gente, eu acreditei na mentira que Satanás plantou no meu coração e eu acreditava que era triste. Por quê? Porque eu acreditei naquilo que alguém veio falar no meu ouvido.
a restauração é sobre isso, é sobre lugares na nossa alma que foram frustrados, feridos, fracassados, e aí a gente acaba vivendo uma frustração, né? Então a restauração não é sobre casamento, tá? Como você ouviu isso aí, Deus, ele restaura pessoas, por isso ele precisava me restaurar, porque o meu casamento só seria restaurado completamente à medida que eu fosse restaurada como mulher, e eu não era uma mulher restaurada ainda, apesar de estar no processo. E aí 2021 foi esse ano, e era para mim uma frustração imensa não ter trabalho, tentar e não conseguir. Eu me esforcei muito, porque no processo a gente precisa de muito esforço para conseguir. Não é todos que conseguem. Por quê? Porque precisa de esforço, precisa de perseverança, senão você desiste. E eu tentava ser essa mulher segundo o coração de Deus. Então, fui para minha cozinha, né, cozinhar, que eu não gostava. Nossa, falava, gente, eu odeio cozinhar. Era essa a minha frase. E eu fui para a cozinha, fui ser mulher, fui ser esposa, fui ser mãe. Mas a primeira coisa que eu fui aprender é ser filha de Deus. E aí, esse 2021 foi basicamente assim que aconteceu. E Deus foi me pedindo esses meus lugares de altares que eu tinha construído no meu coração, né? Então eu fui entregando um por um, gente. E era tão difícil entregar. Porque onde a gente cria esse altar no nosso coração, isso rouba o lugar do Espírito Santo. Ele rouba o lugar da adoração que é do Senhor. E se a gente for falar de uma coisa que está aqui na palavra, onde eu li com vocês Isaías, diz assim, que a glória é sempre de Deus. A gente não pode ter glória própria, né? A adoração própria, né? Lá em Isaías fala. E isso será para a glória do Senhor. Ou seja, Deus, ele divide a glória dele? Não. Então ele não poderia dividir a glória dele no meu coração com ninguém. Absolutamente ninguém. Então ele precisava estruturar isso. Por isso ele começou do zero, né? E eu e meu marido, esqueci de falar, nos casamos de novo. Ele prometeu uma viagem, estou aguardando essa cerimônia aí, até ainda não saiu, mas casamos no papel novamente, né? Após 11 meses separados. 11 ou um ano? Não. 4 meses foram do divórcio. Depois a gente casou no papel, né? 11 meses. Bom, então, nesse processo, Deus foi realmente mudando a minha forma de enxergar. E aí, gente, quando eu consegui me desprender de tudo, sabe? Desprender dos lugares onde eu tinha altar, né? Eu tinha levantado altar para mim mesma, da exposição, do querer a glória, né, para mim, ou de achar que era alguma coisa, não era nada, ou do trabalho, de querer me aperfeiçoar em alguma coisa que não tinha nada a ver com o meu propósito, quando eu me libertei de tudo isso. E que eu comecei a receber elogio do marido, porque se tem algo que é maravilhoso, você ouvir teu marido te elogiar. E olha, vou falar a verdade para vocês, demorou para isso acontecer, porque eu realmente não fui uma mulher sábia. Durante 14 anos eu não fui sábia, nem um pouco sábia. Então, quando eu comecei a ouvir isso, eu queria amar. Eu falei, Deus, que delícia ouvir que meu marido está sendo honrado por mim, né? Eu ficava muito feliz. E aí, em 2022, eu fiz um compromisso com Deus. Assim que virou o ano, o Réveillon, eu falei assim, Senhor, eu não quero mais ser exposta. Eu quero sumir da vista de todo mundo, porque eu quero só viver para o Senhor e para minha família, apenas. Essa foi a minha oração. Já estava orando isso em 2019, no meu diário aqui que eu escrevo. Eu já estava orando sobre isso, mas eu fiz essa oração muito clara em 2022, porque eu já não queria mais, meu coração já não era mais disso. Isso para mim tinha perdido o brilho. E ele falou assim, que bom que você entendeu. Só que aí, gente, nós estávamos já numa fé maravilhosa, eu e meu marido, na igreja, tínhamos achado uma igreja maravilhosa em Jales, que nos acolheu, que nos ama, que cuida de nós, temos células, participamos como os casais, estamos assim, num tempo lá naquela igreja de realmente um derramar do Espírito Santo na nossa vida e no nosso casamento, na nossa família, né? Só que eu recebi uma palavra dia 9 de janeiro que não fazia nenhum sentido.
assim para mim, que no dia 9, não sei se está aqui no meu diário que eu escrevi, ele disse assim: filha, agora eu vou te expor. Aí eu falei: pai, mas espera aí, eu não quero. O senhor não está entendendo, eu não quero mais isso para minha vida, porque eu já sei o que tem graça, o que preenche a minha alma. E o que preenche a minha alma é a minha cozinha, fazendo comida, temperando comida com lágrima, é fazendo comida para meus filhos, é servindo meu marido, é indo para a casa do Senhor, é fazendo a vontade do Pai. Deus, eu não quero mais. O senhor não está entendendo que isso perdeu a graça? E foi por isso que eu vou te levantar, porque agora teu coração já não está mais ali. Então agora é hora de você tomar o teu lugar. Enfim, dia 9 ele me contou isso, que ele ia me tirar, mudar minha visão, mudar minha vida financeira, mudar meus planos. E eu falei pro meu marido: eu vou arrumar um trabalho, porque eu preciso trabalhar. Meus filhos estão grandes, já estão independentes, o Pedro já se troca, toma banho, a Lorena já é moça, eu vou trabalhar. E meu marido falou: preciso de ajuda financeiramente, você precisa trabalhar. Então, tomamos essa decisão que eu procuraria um emprego, mas eu primeiro queria tentar digital. Aí eu fui pensar nesse negócio de afiliado, digital, vender curso, vender não sei o que, nananana. Enfim, do nada, gente. Eu não sei explicar, porque as coisas de Deus não se explicam. Deus olhou para mim e falou assim: você vai lançar uma Mulher Brilhante, que é uma mentoria, e você vai vender o que está acontecendo na tua vida, que é restauração. Eu falei: ai Deus, como que eu vou vender esse negócio que eu estou vivendo? Nem sei, não sei fazer isso. E aí Deus olhou para mim e falou: eu aponto e eu pago, ponto. Onde eu aponto é só para você fazer. Você não vai precisar fazer muita coisa, você vai fazer o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que é para fazer. Eu obedeci e ali eu comecei a gerar, além daquilo que Deus estava gerando em mim, Ele começou a gerar renda. E eu, dentro da minha casa, comecei a ser abençoada no meu trabalho, em um lugar que eu nunca imaginei que Deus me levantaria. Mas isso é só o começo, porque Ele já me prometeu tantas coisas que eu fico: meu Pai, como o Senhor vai fazer isso? Eu não sei, o Senhor é Deus, o Senhor que sabe. Mas o que Ele estava gerando em mim era a cura na minha alma. E Ele me passou algo nesse processo onde eu comecei a trabalhar com mulheres, que fala sobre a cura da alma, que era um lugar que eu precisava de cura. Então lá em Provérbios 23, 7 diz assim: assim como você imagina na sua alma. A nossa mente e a nossa alma, elas são interligadas. Nosso pensamento liga com a nossa alma, o que a gente sente, o que a gente pensa, tá? Está interligado. Assim como você imagina na sua alma, você é. Essa é a palavra que está ali. O problema é que a Juliana, 35 anos, se imaginou uma mulher completamente fora daquilo que Deus sonhou para ela. Por quê? Porque eu me imaginei uma mulher completamente diferente do que Deus tinha para a minha vida. Deus traçou um propósito no ventre da minha mãe, só que eu mudei o propósito, eu fui para outro. Por quê? Porque eu quis. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Porque eu podia escolher. Escolhi mal. Então, quando Ele olhou para mim e falou assim: agora é hora de se imaginar certo, corretamente, eu quero que você entenda que cada passo que você der precisa estar sob o meu controle. E não mais sobre o que você pensa, sente e acha. Sabe por quê? O nosso problema é pensar, agir e sentir o que a gente quer. Quando a gente para analisar que Deus sabe, Ele tem o melhor controle e os melhores pensamentos ao nosso respeito, você já não é mais guiada pelo que você sente. Eu queria te perguntar: onde é os lugares que você está tomando decisões sem consultar o Senhor? Todos esses lugares que você toma decisão sem consultar o Espírito Santo são lugares de frustração. Provavelmente você vai se frustrar. E Ele pediu para que eu imaginasse a mulher que Ele sonhou para mim. Aí no meu diário, porque eu sou aquela de escrever, fui lá e escrevi tudo que eu queria ser, não era, tá? Aí eu já escrevi aquela carta pro Senhor, né? Falei: então tá bom, então toma aí que eu vou entregar o que eu quero ser. E aí eu escrevi: eu quero ser simples, eu quero ser sábia, eu quero ser uma mulher valorosa, eu quero ser conselheira, eu quero ser adoradora, inteligente, perseverante. Bom, eu escrevi uma carta pro Senhor do que eu não era. Mas Ele olhou para mim e falou: agora, cada palavra que você escreveu, você vai se imaginar fazendo, sendo essa mulher. Porque todos os dias, quando você abre o seu olho, você vai escorregar da cama e ir para o joelho e falar: eu quero ser essa mulher.
E foi assim que eu comecei a construção dessa nova Juliana. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito que daquela Juliana de 2019 para de hoje, muita coisa mudou. Porque eu decidi ser diferente. Nada na minha vida seria diferente se eu não tivesse decidido. A minha vida poderia ter acabado em 2019? Poderia. Porque se eu não tivesse pedido para o Senhor a misericórdia dele, eu estaria talvez até morta, não vai saber, né? Então assim, o que eu decidi naquela noite de sexta-feira, naquele hospital, foi não mais ser guiada pelo meu coração, pela minha vontade, pelas minhas emoções, pelo que está aqui dentro e que está me guiando. Porque Satanás, ele age aqui, ele joga, ele não sabe o que você está pensando, mas ele vem e manda, faz assim, faz assim, você está infeliz, teu casamento acabou a graça, acabou o brilho, você não é feliz, esse homem não vai te fazer feliz. Satanás está o tempo todo no nosso pensamento, ele não descansa. E sabe o problema? Quando a gente não está no Espírito, nós ouvimos ele, porque nós não estamos no Espírito. Esse é o problema do nosso fracasso, ouvir aquilo que não é do Espírito Santo. Quando eu decido viver pelo que o Espírito Santo fala, eu não vivo pelo que eu sinto, porque o amor que Deus deseja para o casamento não é um amor sentimental, I love you, paixão, coração, não é isso. O amor que Deus sonhou para o casamento está em 1 Coríntios 13. Então, ele não tem nada a ver com o amor de princesa, de filmes da Disney, príncipe encantado no cavalo branco que desce do cavalo com aquelas capas, eu vou salvar a princesa. Isso é mentira. Satanás nos engana até nisso. Se a gente cresce com essa ideologia, a gente já está crescendo com o pensamento errado. Nós vamos nos frustrar, porque casamento, vamos falar a verdade, não é fácil. Casamento é matar a nossa vontade, né? E foi assim que eu comecei a entender que eu precisava decidir amar meu marido e ser a esposa que ama o marido, independente do que ele faça. Se ele fez algo bom, eu vou amá-lo. Se ele não fez, eu vou amá-lo também. Por quê? Porque é esse o amor que Deus deseja que eu tenha por ele. Entendendo isso, Deus, ele me levantou num lugar que eu não queria. Mas ele me moldou, ele me transformou, me deu palavras e também sonhos. Porque até então eu tinha sonhos meus, da Juliana, vontade própria, sonhos, Torre Eiffel, aquele monte de coisa, né? A gente sonha sozinha. Eu não estava no meu sonho, jamais. Eu queria que ele me desse recurso, mas eu não queria, nunca perguntei para ele se ele estava naquele sonho. E aí, ele começou a me dar os sonhos dele. E eu ficava assim, como que eu vou fazer isso? Eu não sei, Senhor, mas o Senhor está me dando, eu entendo que uma hora o Senhor vai concretizar. E foi assim que eu comecei a viver esse tempo, né, de ser restaurada, mudada. Mas, quando Deus começa a levantar a nossa vida nesse propósito, no casamento inclusive, porque nós somos uma só carne, Ele também começa a nos, como que eu posso explicar? Ele coloca, por exemplo, se eu estou sendo levantada nesse ministério de restauração e meu marido está atrás, não sabe muito, parece que eu estou na frente dele, né? Eu não queria ter essa sensação de estar um passo à frente do meu marido, eu queria ser a mulher na submissão que ele me deu, porque já que eu vivo num propósito ainda maior, por que eu quero que esse meu marido esteja atrás? E que Deus fez, também capacitou ele nem queria. Porque aí, além de chover mulheres precisando de restauração no casamento, começou a chover homens, e eu falava, eu não atendo homens, porque eu não trabalho com homens. E eu falei, é você, amor. E aí fui passando para ele contatos de homens, e hoje ele também cuida de homens no processo da restauração do casamento. E ele ainda é melhor que eu nessa estratégia, que ele atende internacionalmente. Ele está muito metido. E ele foi, Deus tem levantado ele nesse lugar também. Então nós atendemos casais nesse processo de restauração. E claro, nesse lugar onde Deus realmente está desenvolvendo um propósito na nossa vida. Porém, a gente não vive um mar de rosas, tá? O processo da restauração que Deus começou em mim, ele não tem fim. Porque Deus já mostrou para mim, falou, filha, até que eu volte, eu vou estar te restaurando em algum lugar. Até que eu volte, eu vou estar te moldando, eu vou estar capacitando você, eu vou estar transformando sua visão, né? Eu vou estar te curando. Então, eu
eu prefiro dizer que esse ano de 2022, na minha história, é o ano do propósito. E ele está começando a estabelecer isso. Mas isso é só o início do que Deus vai fazer, né? E uma coisa que eu queria muito deixar para vocês nessa tarde é que se existe uma linguagem que Deus ele se agrada, é a nossa obediência. Sabe aquele filme A Linguagem do Amor? As 5 linguagens do amor que a gente lê para o casamento? Que eu sempre recomendo, leia As 5 linguagens do amor. Não é só para casamento, é para tudo, nosso relacionamento interpessoal, para que quando a gente convive as pessoas. Deus, ele tem uma linguagem única, que chama-se obediência. Porque eu só fui realmente restaurada porque eu obedeci. Porque era muito fácil eu ter deixado para lá. Mas eu decidi obedecer porque eu não queria mais andar por mim mesma. E aí, Deus, ele olhou para a minha obediência, para as renúncias e também para o altar que eu construí na minha casa. Eu brinco que eu saí que nem Lázaro lá do negócio lá da túmulo, que saiu todo enfaixado. E aí Deus, ele fala assim, Jesus fala assim, desenfaixa ele agora. Ele não saiu pronto, ele saiu enfaixado. E assim, nesse processo da restauração, eu fui sendo desenfaixada. E é assim que ele tem feito comigo. E é assim que ele faz com a gente. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu sei que existem lugares na nossa alma que realmente nos impede de viver nosso propósito. Quando eu nasci, eu sei que Deus sonhou um propósito para mim, como mulher. E eu, por minhas emoções, decisões e vontades, saí dele e fui viver o que eu queria para mim. Quebrei a cara. Só que Deus, ele sonha, gente, todos os dias, com cada uma de nós, desenvolvendo nosso propósito. Que não é só trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e ir para a igreja. Não, nós temos um chamado. E esse chamado, ele precisa queimar dentro da gente. Hoje, quando eu acordei, Deus falou, eu vou ministrar para poucas, filha. Não se preocupe, não vai ter muita gente não tem plateia. Porque eu vou ministrar para mulheres que eu quero que entendam sobre propósito. Porque vocês têm algo único dentro de vocês, que é o próprio Deus que estabeleceu, não foi ninguém. Ele tem algo específico para cada uma. E nós, muitas vezes, não entendemos o que Ele quer com a gente. Entende? Até eu compreender isso, eu passei por muitas provas, por muitos problemas que eu não precisava ter passado se eu tivesse entendido lá atrás. Que eu era uma mulher restauradora de mulheres, era simples. Mas hoje eu entendo. Agora, por quê? Porque eu sofri demais. Eu prefiro que vocês entendam sem precisar passar por provas. Talvez só pela prova do propósito, porque você vai ser provada no teu propósito. Mas enfim, Deus, ele nos chama para a gente cuidar só da nossa casa? Não. É para a gente fazer só o que a gente precisa fazer dia após dia? Não. Por quê? Porque ele precisa de pessoas prontas para trabalhar para ele. O reino está carente de pessoas que fazem a sua parte. E o que vocês têm que fazer, a Juliana não consegue fazer. O que o meu marido tem que fazer, ninguém vai conseguir substituir ele, por mais que Deus levante outras pessoas. Ele tem um jeito único de ser e de fazer o que Deus chamou para fazer. Nós precisamos entender rápido. A igreja está assim, sabe por quê? Porque nós não entendemos o nosso lugar ainda. Nós não entendemos aonde precisamos estar. E Deus vai levantar Josué, Caleb, para quê? Para poder chamar a igreja para fazer. Para poder falar para a igreja, acordem enquanto é tempo. Quanto tempo eu dormi? Eu falei para Deus, esses dias a minha oração era de tanto choro, de tanto desespero, porque eu dormi 35 anos, essa é a minha visão. 35 anos dormindo, perdendo tempo em coisas que não precisava. Por quê? Porque vivia pautada por carência da alma, por rejeição lá atrás, sofri, achava que meu pai não me amava, cresci achando tudo isso, porque Satanás ficou aqui, ó. Vocês acham que eu era essa pessoa da exposição porque eu queria só me expor? Não, porque eu tinha carência na minha alma. A minha alma precisava de confete para se sentir bem, se sentir importante. Só que o dia que eu entendi que a única coisa que eu preciso é do poder do Espírito Santo na minha vida para me levar para onde Ele quer, acabou as minhas necessidades. A minha vida hoje é para o Senhor. Eu falo para o meu marido, não há maior prazer na minha vida do que estar falando de Deus para as pessoas, do que Ele faz, do que Ele é. Porque Ele é real. Ele me encontra no meu banho.
falar de uma coisa que eu vivo, que é real, que não é uma mentira. Deus, Ele deseja estabelecer propósito na vida de nós, cada uma de nós. Só que nós precisamos decidir. E essa decisão, ela não é minha, ela é sua. E nós precisamos entender rápido, para quê? Para poder fluir. Que tenham 5 mulheres, mas essas 5, elas vão estar tão cheias da chama do Espírito Santo, que elas vão incendiar uma igreja. Porque tudo vai começar em nós. Quando eu atendo uma mulher lá de Natal, do Acre, todo estado que vocês imaginarem, né? Eu olho e falo, Deus, o Senhor está me levando no Brasil inteiro, dentro da minha casa. Eu nunca imaginei viver isso, sabe? Eu nunca imaginei atender pessoas do Brasil inteiro dentro da minha casa, porque eu estou vivendo o meu propósito. E na palavra, Deus fala que Ele, para cada uma de nós, Ele estabeleceu um propósito, um dom. Você é o quê? Você é a mulher corajadora, conselheira, uma mulher que gosta de ajudar, não sei, você sabe. E se você não sabe, a sua oração precisa começar a ser essa: revela o meu propósito. Porque nós precisamos estar nessa terra, não para passar batido, mas para fazer a diferença. Amém? Mari, eu queria que você colocasse a música. A Mari vai colocar uma música, eu gostaria que vocês ficassem de pé, colocasse a mão no seu coração. Eu gostaria que você ouvisse essa música com todo o seu coração, porque essa música, ela fala de algo que nós, como mulheres, muitas vezes procuramos em lugares errados aquilo que Deus tem para nos fazer, para nos transformar. E eu gostaria que vocês entendessem que vocês são mulheres privilegiadas de estar aqui nessa tarde. Muitas não escolheram esse banquete. Aqui hoje existe um mundo espiritual que nós não enxergamos, mas existe algo que Deus está estabelecendo na vida de vocês, que vocês são privilegiadas. Não são poucas que escolheram o pouco, nós escolhemos o muito. Para nós estarmos aqui, muitas coisas foram vencidas, nós somos privilegiadas. Quantas perderam essa oportunidade? Não é porque a Juliana está falando, eu não sou nada, mas é porque o Senhor quer estabelecer algo em nós e nós estamos falando não. Até quando? Nós precisamos queimar. Faz quanto tempo que você não consegue sentir a presença do Senhor? Pode soltar, Mari. Quanto tempo faz que você não chora? Que você não se descabela na sua casa, na presença de Deus? Gente, tem coisa mais gostosa no mundo, é a gente estar na presença do Senhor, mas em choro, em lágrimas, deitada no colo do Pai, porque existe só um colo que a gente consegue entender e ser acolhida, é no colo do Senhor. Coloca a mão no seu coração e eu vou ministrar essa música no seu coração. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Você tem procurado aonde? Eu descobri que Deus tem um rio de águas profundas. E eu transbordei no teu amor. Sinto fluir. Existe um rio nessa tarde que desce sobre nossas vidas e que nessa tarde Deus deseja estabelecer um propósito sobre vocês. Saibam que vocês são selecionadas, privilegiadas, escolhidas para levantar uma igreja que talvez esteja morna. Vocês são as mulheres que Deus deseja capacitar e levantar dentro de um propósito que Ele quer estabelecer. Não aceite mensagens, pensamentos que você não é capaz, que você não pode, que você é fraca, que você é inviável, que você não vai alcançar nada, porque é através da sua vida que Deus vai fazer algo extraordinário. Deus usa o nosso fracasso e Ele transforma em algo extraordinário para a glória dEle. E tudo aquilo que foi fracassado um dia na minha vida, Deus usou hoje para restabelecer e
em outras casas. Tudo que Ele faz em nós é perfeito. E Ele deseja transbordar na tua vida a presença dEle para fluir. Às vezes a gente só está funcionando na nossa casa, funcionando na nossa família, funcionando, mas o lugar que Deus chama a gente para estar é fluindo. É fluindo, rios de água viva para fluir naquilo que Ele deseja. Não é funcionar, não é ser normal, é fluir no Espírito Santo. Porque o que Ele tem para fazer em nós é grandioso, é poderoso, não é pouco. Deus, Ele deseja estabelecer um tempo novo para vocês como mulheres dessa igreja. Mas Ele vai começar em poucas que estão aqui nessa tarde. Não achem que vocês vão ter multidões nesse início. É sozinho o início. Mas nós precisamos continuar no processo da busca, porque o que Ele vai fazer é grandioso. Primeiro em nós. Se Ele não nos restaurar, se Ele não nos mover, se Ele não nos fizer inteiras, restauradas, nada acontece. Precisa ser restaurado o nosso coração, a nossa alma. Então diga para Ele: vem fluir, Senhor, nessa tarde na minha vida, Pai. Eu aceito o chamado do propósito que o Senhor tem para fazer em mim através daquilo que o Senhor sonhou. O Senhor tem algo grandioso para a minha vida. Revela a mim, Senhor, os lugares na minha alma que foram fracassados, os lugares que as pessoas disseram que eu não poderia avançar, que eu era incapaz. A rejeição lá atrás, as pessoas que viraram as costas para mim, Senhor. As pessoas que me olharam com os olhos de julgamento, dizendo para mim que eu sou nada, ou vendo em mim algo ruim. Senhor, muda isso para mim e faz o meu caráter como o do Senhor, Pai. Ore a oração mais sincera do teu coração. Rasga teu coração para o Senhor, porque Ele deseja estabelecer algo novo em você. Algo novo. Deus, Ele não quer que você seja a média das mulheres dessa igreja. Deus quer te levar para um tempo novo. Um tempo novo. Você vai ser a diferença numa casa onde as pessoas estão morrendo espiritualmente. Você precisa ser um fogo. Você precisa descer para que Ele possa crescer na sua vida. Isso acontece quando você escorrega da sua cama e você se ajoelha e você clama: eu não sou nada sem o Senhor. Fica comigo hoje, Espírito Santo. Fica comigo mais um dia e me ensina a ser filha, Pai. Deus, o que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? Eu tenho pedido para que o Senhor não me deixe estar sem a Tua presença em nenhum lugar que eu vá. Porque nada nessa vida faz sentido se Ele não estiver com a gente. Nós podemos estar reunidos em 2 ou 3, mas se a presença dEle estiver, nós somos incendiadas. Incendiadas. Nós não precisamos de muito, mas nós precisamos construir o nosso lugar de adoração. Entenda, vocês são preciosas. Vocês são selecionadas, levantadas para um tempo novo nessa igreja. Deus, Ele vai estabelecer em vocês a cura espiritual de lugares que Satanás talvez tenha tentado roubar o propósito de vocês. Em nome de Jesus, vocês são as mulheres remanescentes que farão a diferença no lugar que Deus está levantando cada uma. Pare de pensar que você é velha demais, que você é pouco demais, que você não tem como fazer nada, que você é incapaz, que você é insegura. Pare de pensar que você não tem como capacidade para fazer. Rejeita Satanás nos seus ouvidos e dê ouvido a que o Espírito Santo está falando nos seus ouvidos. Você é filha amada, você é separada, escolhida para estar
fósforo precisa de uma apenas pegando fogo para que ela inteira incendeie. É isso que eu vou fazer em vocês. Deus, Ele vai incendiar o coração de vocês. Vocês não vão conseguir mais ficar caladas. Vocês não vão mais conseguir ficar quietas. Vocês vão precisar falar do que o Espírito Santo está fazendo. Porque vocês serão as remanescentes desse lugar. O Espírito Santo está falando com vocês. Não vai fazer mais uma igreja inteira, não. Ele vai fazer nas pequenas, nas que se sentem incapazes, nas que se sentem poucas, nas que acham que não são nada. É isso que Ele faz. Ele usa as improváveis. Eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. Mas Ele usa aquilo que é improvável para cumprir a vontade dEle aqui na nossa terra. Então, apenas se submeta ao que o Espírito Santo está falando. Você não é velha demais. Você não passou da hora. Você é a minha filha amada. E eu vou fazer em você aquilo que os seus olhos e ninguém viu. Porque o que eu quero levantar em você, estabelecer, está nas suas estruturas. Se prepare. Hoje a palavra que Deus está deixando aqui no meu coração é: se preparem. Preparem para o tempo novo nessa igreja. Preparem para aquilo que Ele vai fazer no ministério de mulheres. Existem mulheres aqui que Deus está levantando agora para estabelecer uma igreja firmada no propósito de mulheres. Deus usa as mulheres de uma maneira sobrenatural. É as mulheres que têm a sensibilidade. Nós podemos fazer muitas coisas através daquilo que Deus nos deu. E Ele está capacitando essas mulheres nessa tarde para um lugar de propósito. Não abra mão do que Ele vai fazer na sua vida. Não abra mão daquilo que Ele vai cumprir em você. Porque o que Ele tem para vocês é grandioso demais para ficar nos bancos. O que Ele tem para vocês é grandioso demais para ficar quieta. Abra os seus lábios e faça a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria chamar meu marido aqui na frente. Nós estamos vivendo um tempo novo e eu acredito muito que aquilo que Deus está plantando em nossos corações começa em nós. Começa na nossa casa. Começa naquilo que a gente faz no nosso secreto, lá no escondido, lá no teu momentinho com Deus, na tua oração, no teu café. Gente, às vezes eu me vejo, eu sento e falo: Deus, toma café comigo. É no escondido, é no silêncio, é ali que Deus faz. E nós não vamos ter nesse tempo multidões com a gente, é você e Deus. Mas aquilo que Ele estabelece em você é capaz de alcançar uma multidão. Ouçam, meninas, agora é com vocês. Que Deus vai fazer nesse ministério de mulheres, Ele está estabelecendo em vocês. Primeiro, estruturas, raízes. Meditem nessa palavra de Isaías 55. Deus vai levantar vocês, assim como um cipestre que pega 45 metros. Vocês alcançarão multidões através da obediência de vocês. Essa igreja precisa nascer de novo espiritualmente. E vocês serão as mulheres que Deus está chamando para esse tempo novo. Nós somos privilegiadas. É isso que eu tenho para dizer. Nós somos privilegiadas. E eu gostaria de te honrar hoje, te agradecer, porque eu sei que um dia Ele pagou um preço muito grande de oração pela minha vida. Ele foi um homem muito sábio. E Ele foi um homem que Ele me amou assim como Cristo amou a igreja, sabe? Aquele amor do marido que dá a própria vida pela esposa. Esse é o amor que eu sinto por você e você sente por mim. E eu queria te agradecer por isso, pela tua fidelidade, pela tua postura, pelo tanto que você é íntegro e o tanto que você aprendeu a me amar. Quando eu conheci o Célio
ele veio de uma família, né, tradicional, católica, e ele tinha uma dificuldade, né, de abrir mão, talvez, ali, né, da crença que veio desde criança, e a nossa luta era sempre essa da religião, até o dia que ele veio e falou para mim que ele serviria a um Senhor comigo. E desde lá, Deus tem feito tantas coisas no nosso casamento. Quanto mais a gente abençoa casais, mais o nosso casamento é abençoado, gente. Quanto mais eu ouço a desgraça dos casais, eu olho e falo, meu Deus, o Senhor está me abençoando, porque eu estou ajudando outras famílias na restauração, e Ele sabe disso, Ele fala sobre mim. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. E eu queria muito te agradecer, porque você é um homem segundo o coração do Senhor. Amém. Ela é linda, né? Não é só eu que penso não, né? E fala. Eu queria só falar uma palavra, né, que eu recebi lá atrás, que está em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, mas assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Eu acho que é isso que foi dado para mim, e fala sobre que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então foi dada essa palavra para mim lá atrás, né? Eu fui ministrado e me sinto honrado hoje de ter você ao meu lado, de poder também fazer esse trabalho um pouquinho, né? Não como você, mas um pouco, mas que Deus tem colocado, né? Deus tem me preparado, porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então eu acredito muito que cada um de vocês aqui possam ser uma sementinha dessa árvore que vai crescer, vai dar bons frutos. Acredito muito, tá? Então eu queria só lembrar algumas coisinhas, né? Uma é a igreja que orou pela vida da Juliana. Quando ela mais precisou, as amigas, entre aspas, né, se diziam amigas, nenhuma apareceu aqui, mas revezavam entre vocês para ir lá orar com ela, a família do lado, os filhos, né? Eu também estava lá, né? Estava lá, em oração. Mas é claro que Deus sempre falou comigo. Eu falava, eu não volto com ela mais, nunca mais volto com ela. Mas se for pela vontade de Deus, aí eu provoquei, né? Porque eu falei, se for pela vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Mas, acha, pessoa dessa, né, fazia isso ainda. Falava, pessoa dessa como que, olha aqui, que milagre que Deus fez, né? Então eu falo que a Juliana é um milagre vivo, e a gente sabe que isso pode acontecer com muitas de vocês, que possam plantar essa árvore, essa semente, para que essa árvore cresça, depois os frutos vão ser bons frutos, né? E nosso Pedrinho, né, Pedrinho? Pequenininho, mas sábio, uma vez disse para mim, pai, eu quero construir uma máquina para voltar no passado. Eu falei, nossa, que legal, a gente já estava separado. Eu falei, assim, ó, vocês não brigam e a gente mantém a família unida. Olha que simplicidade, né? Como que Deus. E o dia que eu estava ali, ó, mais ou menos ali, a gente tinha voltado, ele rindo, olhava para mim e ria. Eu falei, por que você está rindo, filho? Ele falou, porque eu orei a Deus e Deus atendeu o meu pedido. Não vou nem falar mais nada, né? Porque a gente fica até emocionado, mas a família é tudo, gente. A família é tudo, minha sogra está ali, minha sogra é minha mãe também, assim como meu sogro é meu pai. E é assim que a gente deve seguir, né? Firme com a família, Deus em primeiro lugar, Ele é meu pai maior, né? A Ele eu sou obediente, sou pecador ainda, mas tento cada dia ser um homem melhor. E é isso que eu quero ser por você, e hoje você é meu orgulho, tá bom? Ai, gente do céu, desidratei. Eu queria muito agradecer vocês, eu me senti muito privilegiada de poder vir aqui testemunhar, o dia que a Su e a Letícia me chamaram, foram na minha casa, uma tarde tão preciosa juntas, que eu quero que aconteça mais.
eu fiquei muito feliz, porque eu falei, Senhor, que bom que o Senhor está me dando essa oportunidade de poder falar sobre o que o Senhor fez e o que o Senhor é. Porque talvez a gente não tenha oportunidade de contar o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é poderoso para transformar a nossa vida, nosso caráter. E eu queria muito agradecer a vida de vocês, porque eu sei que vocês são capacitadas e agora Deus está levantando também para esse lugar de mulheres, né? Dentro de um propósito, um ministério muito grandioso, tá? Eu sinto que é algo grandioso Deus vai fazer, eu não sei o que é, mas Ele vai usar vocês, tá? Como mulheres que vão ser as estruturas, tá? Toda vez que a gente pensa numa casa que ela vai ser construída, Deus primeiro vem um alicerce, Ele vai estruturar, Ele vai sondar para ver como pode enterrar ali os ferros, estruturar aquela casa, e é isso que Ele está fazendo com vocês, tá? Então não olhe para as circunstâncias, não crie expectativas fora do Senhor, mas sejam aquilo que Deus está fazendo, obedeçam apenas. Obedeçam apenas. Se tiver duas aqui no dia do livro, ótimo, Senhor, onde tem 2 ou 3, o Senhor está. Não tem problema, é vocês vão contagiar, e é isso que Ele vai fazer, contagiar para uma igreja voltar a fluir naquilo que Ele deseja. Amém? Obrigada, gente. Bom, é isso. Eu não sei se a Su vai falar alguma coisa, mas eu queria agradecer muito vocês por terem me ouvido aqui nesse tempinho juntas. Foi uma honra. Ô Senhor, que maravilhosa tarde o Senhor preparou para nós, Pai. E eu quero te agradecer pela vida da Juliana, do Célio, dos seus filhos. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, é o testemunho dela e de muitos que ela possa dar, Senhor, em muitas outras igrejas, denominações. É para as nações, Pai, que o Senhor levantou ela, Pai. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor ouviu o nosso clamor, a nossa oração, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua a restaurar, livrando-a de todo o mal, Pai. Cobre essa família com o teu sangue, livrando de toda a retaliação do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, cobre todos os seus pertences, abençoe, Senhor, tudo que o Senhor preparar para ela, Senhor, seja o melhor da terra, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu também quero dar um breve testemunho aqui, rapidinho, pedir para a Sumaia. Semana passada era para mim